pelo ID+, Instituto de Investigação em Design, Mídia e Cultura. De manhã já foi apresentada também algum trabalho que tenho vindo a desenvolver com o Francisco, mas a proposta para esta apresentação é menos visual, é mais de contextualização teórica. E o que é que aconteceu aqui? O tema é este: design e conhecimento, o pensamento criativo para uma sociedade e uma política baseadas no conhecimento. Bem, provavelmente não haveria momento mais oportuno para esta questão, que é as políticas e a nossa ação social, enquanto seres sociais, estão efetivamente hoje absolutamente condicionadas por aquilo que a ciência nos diz. Mas então avançaremos. Esta apresentação, esta proposta, esta reflexão tem, portanto, por base o conhecimento. Focamos aqui na investigação, obviamente na investigação em design também, com a intenção de demonstrar, de alguma forma, aquilo que é a utilidade pública desta investigação em design e deste investimento que também é feito para a investigação em design. Este é um projeto financiado e por isso também esta necessidade de garantir a utilidade pública da investigação. E então, o que vos vou apresentar é esta coletânea de base teórica que faz aqui a justaposição entre dois eixos. Nós temos três eixos para o design para o território: a universidade, o poder local, os governos e a indústria. A indústria, esta relação entre a universidade e a indústria não é aqui foco de análise, mas é então entre a universidade, ou seja, o conhecimento, e os governos, ou seja, o eixo da política. Isto tudo sendo que a proposta é que esta ligação entre estes eixos, entre estes atores locais, é mediada pelo design. Apresentar-vos aí então aqui uma análise de documentos políticos, porque a gestão do território é obviamente política, algum enquadramento por documentos de design e obviamente documentos de pares, documentos académicos. De forma a introduzir o tema, escolhi dois documentos, um de âmbito geral, a Agenda 2030, pedem-nos que enquadremos toda a investigação nestes objetivos do desenvolvimento sustentável e defendemos nós e provavelmente a grande maioria dos investigadores neste encontro que o design tem um papel fundamental na transformação e no desenvolvimento de um mundo ambientalmente sustentável, economicamente viável, socialmente equitativo e culturalmente diverso. Trazendo a discussão para o seio da disciplina do design, a Montreal Design Declaration afirma-se como a primeira declaração mundial de design, juntou uma série de organismos da investigação, da indústria, dos governos e, na verdade, é um documento interessante nesta perspectiva de como é que o design deve, ou o que é que o design pode contribuir para estes objetivos de desenvolvimento sustentável e também o que é que o design deve reivindicar para si. E há, obviamente, esta assunção de que todas as pessoas merecem efetivamente viver num mundo melhor desenhado. Bem, no próprio artigo há esta divisão, numa primeira parte, numa análise do conhecimento e do conhecimento como base para uma sociedade e a política, e depois então, ou seja, há esta base do conhecimento, mas quais serão então os desafios e as oportunidades para o design. Começando pelo ponto 1, então, o foco, ou seja, o centro de todo este desenvolvimento é obviamente a universidade. Este é um trabalho académico, é o trabalho de doutoramento que estou a finalizar e na evolução daquilo que terá sido ou tem sido a missão da universidade, podemos identificar que num primeiro momento foi uma necessidade de conservação de conhecimento, uma atitude um bocadinho estática,
para passar numa segunda fase para a criação do próprio conhecimento, com a introdução dos centros de investigação. Na área do design, normalmente o centro de Londres, fundado pelo Archer, é sempre um marco importante. E para chegarmos a um ponto mais atual, que é uma universidade empreendedora em que aquilo que faz, obviamente, são os pressupostos anteriores, mas tem esta preocupação também de aplicar o conhecimento que é gerado. E, obviamente, quando se aplica o conhecimento, há aqui uma série de desafios na cooperação com os vários agentes. E é precisamente neste desafio de cooperação que então se enquadra este trabalho, que é precisamente como é que o design pode mediar estes eixos no território. Ora bem, declarações ou documentos políticos que têm também este pressuposto de cooperação, há obviamente a Declaração de Bolonha, que foi um primeiro momento que quis precisamente promover aquilo que era a mobilidade entre estudantes, entre professores, entre funcionários, ou seja, conhecermos todos, uns e outros, aquilo que se faz nas várias instituições. E esta Declaração de Bolonha, na verdade, é isto, é um documento político que juntou governos, que juntou instituições para haver, então, uma intenção europeia para o ensino. E mais ou menos pela mesma altura, aqui a European Research Area, o que aconteceu foi, já existia, mas ganhou um espaço físico. O ex-comissário europeu Carlos Moedas destaca este momento de ter ganho um espaço físico precisamente por essa importância de promover, a partir dali, alguma mobilidade também entre investigadores. E o próprio Carlos Moedas, ex-comissário europeu para a ciência e para a inovação, liderou este projeto, que é o Open Innovation, Open Science, Open to the World, a Vision for Europe. Este projeto teve, obviamente, repercussões depois nos países. Em Portugal, o que aconteceu foi uma política de ciência aberta, em 2016, que foi assinada pelo Governo, pelo Ministério da Ciência e do Ensino Superior e também pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Por isso, o que estou a tentar fazer é esta abordagem de macro, ou seja, do global para chegar ao particular. Por isso, chegámos a Portugal e, em Portugal, a Universidade de Aveiro, a Universidade de berço, obviamente, dos autores deste artigo, e em 2019 a Universidade de Aveiro teve eleições para uma nova reitoria e por isso estas mudanças da equipa reitoral são sempre boas também para promover um bocadinho daquilo que é a discussão estratégica institucional. E nesta discussão estratégica, obviamente, o documento, se ler o documento, vai-se perceber que é conducente com esta ideia de cooperação, de uma universidade que serve a região, o país, mas que não deixa de ter os seus horizontes internacionais. Por isso, esta ideia de cooperação, de abertura, está presente em todos estes documentos. Mas não é tudo um mar de rosas, temos aqui uma série de documentos que efetivamente são documentos felizes nesta junção entre aquilo que é as instituições políticas e instituições da ciência, mas há aqui também alguns problemas. Bem, à partida, efetivamente, a ciência e a política são duas áreas muito distintas, com propósitos até distintos. Se, por um lado, a ciência é uma área de questionamento constante, de abertura permanente, por outro lado, o que a política faz é um esforço de convergência. Por isso, à partida, parecem aqui dois mundos um bocadinho separados. Mas, na verdade, eles devem trabalhar em conjunto e são também dependentes uns dos outros. A ciência, obviamente, depende do setor político, até pelo financiamento da própria ciência, da própria investigação, que é financiada politicamente pelos governos, e os próprios governos também estão dependentes, e mais uma vez, esta é a altura em que a dependência da decisão política também está muito assente na ciência. Por isso, só mesmo juntando esforços é que se poderá fazer o que quer que seja. De
Foram analisados também estes problemas aqui em dois documentos. Um que faz mesmo este primeiro do Scientrometrics Analysis é uma elenca, uma espécie de fazer uma tipologia de problemas de comunicação entre estas duas áreas. E passamos então para o segundo ponto, e que é o ponto esta questão toda da ciência e de uma sociedade e de uma política baseadas na ciência, que desafios podem trazer ao design. Este conceito de drawing is thinking, que eu acho particularmente feliz porque me resume aquilo que também é a forma como vejo o design. Por um lado, esta afirmação, efetivamente, do questionamento, de uma atitude crítica, de questionamento constante, que me parece que é natural do design, também vamos ver isto um bocadinho mais à frente, mas por outro lado, a capacidade de desenho. Esta será o elemento diferenciador até de outras atividades. Esta capacidade de desenho é a capacidade de resolução de problemas a partir do desenho, é também a capacidade de pensar a partir do desenho. E então, especificamente em design, aqui tentando fazer um esforço semelhante de encadear alguns documentos base, alguns documentos âncora, há então esta declaração de design de Montreal, que é a declaração mundial. Por outro lado, do ponto de vista económico, do Design Council, já tivemos a apresentação hoje do Double Diamond, mas este de Design Economy o que faz é de alguma forma poder dizer o design é importante economicamente porque gera esta receita, porque emprega estas pessoas e por isso isto é a demonstração por dados da importância económica do design. Por isso, o que foi analisado, o que tenho analisado são o documento de 2015 atualizado depois em 2019, estes serão os últimos 2 documentos do Design Economy, deste relatório da importância e do impacto do design na economia, neste caso no Reino Unido. Depois, entro aqui numa série de documentos da Comissão Europeia, que são particularmente penosos. Chegar ao encadeamento, há um documento que gera outro documento, que gera outro documento e que gera outro documento, não é efetivamente muito fácil conseguir construir aqui alguma sequência com estes documentos da Comissão Europeia, mas efetivamente há o documento base da Europa 2020, esse 2020 que prometia tanto, e neste documento depois há uma das medidas-chave, eles depois fazem uma divisão dentro do documento geral, mas uma das iniciativas-chave era esta união da inovação. E neste documento, ou até aqui, ainda não se lê design nestes documentos, mas esta iniciativa da União para a Inovação desencadeou um outro documento, que é este plano de ação da inovação baseada no design. E este documento aqui sim, pela primeira vez, lê-se design num documento político europeu. É muito raro haver esta centralidade para o design, por isso o design deve aproveitar esta centralidade. Efetivamente, o que faz este documento é reconhecer a importância do design e também, de alguma forma, querer diferenciar esta capacidade e este potencial criativo que a Europa tem e então colocar aqui o design como o estratégico. No próprio documento também, e aqui já foi um esforço nosso de pegar neste documento e adaptá-lo àquilo que é a investigação que está em curso, que efetivamente tem estes 3 eixos que vos falava no início, da universidade, do poder local e da indústria. E então, naquilo que este plano de ação pretende fazer, naquilo que são os objetivos,
conseguimos aqui identificar em cada uma destas áreas algumas intenções mais para esta ligação do design e conhecimento, outras para o design e economia e, por fim, outras também para o design e política. Elaine, eu peço desculpa, só para lembrar que a sua apresentação já excedeu largamente os 10 minutos, temos mesmo de avançar com mais celeridade também. Muito bem. Então, peço desculpa, antes de mais, por exceder o tempo, vou tentar então sistematizar, não Vamos com. comprometendo também conteúdos. Já ultrapassamos os 18 minutos. Pronto, peço desculpa. Então, o que é que será então esta diferença de pensar em design? Há aqui algum encadeamento também de alguns autores que nos falam desta forma específica de pensar, de agir, de conhecer e de comunicar em design. São autores, calculo eu, amplamente conhecidos para quem faz investigação, e o que acontece aqui é sempre esta dualidade entre aquilo que é a teoria e aquilo que é a prática do design. E o que acontece, o problema que é como é que os designers efetivamente pensam, e foi estes contributos, há outros contributos, há outros documentos igualmente importantes, que o que fazem é pedir aos próprios designers que então possam relatar o seu processo criativo. Este Ricardo é das origens da criatividade. Depois o Millman faz uma série de entrevistas a designers gráficos. Este Borges é o Inside the Creative Mind, que é as mesmas questionamentos sobre projetos, neste caso na arquitetura. E Katia Schimmel tem um livro também onde o que faz é pedir aos próprios autores, muitos deles designers, outros não, mas que graficamente demonstrem a sua ideia de criatividade. Por isso, é uma exemplificação daquilo que será o pensamento criativo. E bem, aquilo que acontece é, temos então... Temos mesmo de avançar nesta sessão, estamos um bocado limitados pela sessão de encerramento e tenho medo que o próximo autor possa ficar muito limitado por causa da sessão de encerramento. Então, pedia que concluísse, por favor. Pronto, então, esta ideia de que o design efetivamente vai ser, ou a proposta é que o design é mediador cultural. Obrigada.